Bom dia, pessoal que acompanha aqui o podcast Cidade em Debate. Rogério Nubor, e hoje nós novamente estamos fora de Paulínia. Estamos aqui na cidade de Guarulhos cobrindo o FOPA, o Fórum Paulista de Desenvolvimento. Acontece hoje aqui o dia inteiro. Grandes autoridades percorrendo aqui o evento e uma delas nos concedeu a gentileza de nos acompanhar aqui na bancada, o senhor Carlos Stevenson. Tudo bom? Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem e você? Graças a Deus. O Carlos, ele é diretor do Sindifisco, né, Carlos? Isso, o Sindifisco é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Perfeito. E o que a gente fala? Receita Federal, ela é próxima do cidadão? Ela atua diretamente na vida do cidadão ou é algo muito distante da vida da pessoa comum, do brasileiro comum? Olha, na verdade, a Receita Federal, ela pode se considerar próxima. Por quê? Porque, por exemplo, se você vai fazer uma viagem para o Paraguai, por exemplo, na hora que você voltar, você vai passar na Ponte da Amizade e vai passar pela Receita Federal. Se você for fazer uma viagem para qualquer lugar do exterior, pode ser até Argentina e tal, quando você voltar, você vai passar pela Receita Federal. Além disso, qualquer mercadoria que você comprar no mercado, ela tem tributos federais embutidos no preço. Quer dizer, então, quer queira, quer não, a pessoa está próxima da Receita Federal. Combustível, remédios, combustível, alimentos. remédio, alimentos. Tem algumas exceções para a cesta básica, Sim. né? Mas no contexto geral? No contexto geral, tudo tem tributação federal. Tem tributação federal. E, bom, existe a área aduaneira, que é a área que cuida de portos, aeroportos, fronteiras, portos secos, que é uma área que eu diria que é mais assim, que está mais em contato com as pessoas, né? As pessoas veem mais, né? E além disso existe a área, por exemplo, de fiscalização da Receita Federal, que fiscaliza as empresas, entendeu? Então, por exemplo, a empresa declara imposto de renda e faz as declarações dela, contribuição social, PIS, COFINS. A pessoa física faz sua declaração de imposto de renda também? A pessoa física também. Então, a pessoa física é diretamente ligado praticamente ao cidadão. Porque hoje a Receita Federal ela tem o programa pré-preenchido, que você já entra pelo ECAC e você puxa o programa, ele já está preenchido, você só complementa com alguns dados e entrega. Então é muito... eu acredito até que seja o único país do mundo que tem essa ferramenta dessa maneira. E é muito simples. Facilitou muito a vida do cidadão. Porque antigamente, um cidadão, para fazer uma declaração de imposto de renda, ele precisava contratar um contador. Porque ele se perdia, ele não sabia o que ele fazia. Hoje em dia, com a declaração pré-preenchida, ele não precisa de contador. Também o programa é autoexplicativo. Ele vai, você clica ali, às vezes você está em dúvida de alguma coisa, você clica na interrogação, ele abre um campo dizendo, isso aqui é isso, isso é aquilo, como você deve preencher. Então é muito importante, eu acho que foi essa mudança, porque ajudou muito o cidadão. Sim, e facilita até na questão do cidadão, que é o isento também, né? A declaração de isenção também, antigamente, a pessoa tinha que pagar alguém para poder preencher. Eu acho que, se eu não me engano, pelo Não, hoje não precisa mais. Hoje não precisa mais preencher declaração de isento e nem... Se a pessoa não é obrigada a declarar, ela simplesmente não declara. Ela já está isenta. Já está declarada isenta. Já. Então, existem alguns parâmetros, né? Uhum. Se ele tiver imóveis, acho que de menos de 300 mil reais, ganhar menos de, acho que 30 mil reais por ano. Perfeito. Então ele é isento, ele não precisa fazer absolutamente nada. Às vezes, a pessoa, ela é isenta, mas compensa para ela fazer a declaração. Por quê? Porque às vezes é descontado o imposto de renda dela mês a mês e quando ele faz a declaração, ele recebe tudo de volta. Entendeu? Uhum. Ele recebe a restituição do imposto de renda. Perfeito. Então, muitas vezes, mesmo ele não sendo obrigado a declarar, mas tem uma é favorável a ele declarar,
porque ele recebe, às vezes não é muito, mas 300, 500 reais. 500 reais, mas já ajuda, né? Sim. Hoje em dia, na situação que está todo mundo, Hoje em já dia ajuda 500 bastante. reais é uma compra, É uma quase, às compra, vezes, no mês. exatamente. Perfeito. Então, né? Sindifisco representa não a Receita Federal, os auditores da Receita, certo? Exatamente. Hoje é um universo de mais ou menos Mais ou menos quantos? 5 mil pessoas. Em Não, todo o 5 Brasil. mil auditores, 5 né? mil auditores em Na todo ativa. E tem mais, deve ter uns 7 mil, sei lá, que já estão Inativos. aposentados. Perfeito. E eu falo que o trabalho de vocês no Brasil é bem complexo. Ainda mais quando se fala na questão de fronteiras. Uhum. Porque a fronteira molhada. É fronteira molhada que fala? Mar. Não, na Que verdade. aí, no caso, são os portos. Né? Na Os verdade, Nós temos dois tipos a de gente chama a zona primária, portos, aeroportos, por exemplo, a alfândega de Foz do Iguaçu, é tudo zona primária. Certo. E existe a zona secundária, que são os portos secos. Certo. Então, por exemplo, uma mercadoria chega, por exemplo, no Porto de Santos, aí ela faz um trânsito aduaneiro até um armazém, por exemplo, em Suzano. Uhum. Aí tem uma equipe de fiscalização lá que vai verificar a mercadoria e vai liberar na zona secundária. Uhum. Então é dividido em zona primária e zona secundária. Zona primária, o que é? O primeiro toque da mercadoria no Brasil. Então, seja no porto, no aeroporto, na fronteira de Foz do Iguaçu, qualquer outra fronteira seca, Certo. entendeu? Que tenha unidade da Receita Federal, porque existem lugares no extremo norte lá que não tem. Então é mais complicado. E quem acaba fazendo essa fiscalização acaba sendo o Exército, principalmente, né? Porque na verdade lá não é comércio, lá é passagem de drogas, né? Contrabando também. Contrabando, mas é mais drogas, porque como faz fronteira com a Colômbia, para aquele lado lá, então Bolívia, né? Certo. Então tem muito contrabando de droga. O senhor tinha comentado, enquanto a gente estava conversando fora do ar, que da atuação, inclusive, desses sites de vendas, de que acabam completamente fora hoje, praticamente, da questão fiscal brasileira, né? Exatamente. Não, é que o que acontece é o seguinte, que esses sites, geralmente chineses, né? Eles têm isenção de imposto de renda até $50. Aí o que acontece? Se um fornecedor brasileiro vai vender um produto similar, por um preço similar, ele vai perder, porque ele paga impostos. Sim. E o chinês não está pagando nada, entendeu? Então ele sai numa vantagem competitiva muito maior do que o mercado nacional. O mercado nacional. Já aconteceu comigo e com pessoas conhecidas, da pessoa fazer uma compra, pedir para que seja declarado o que está sendo comprado, que está acima do valor, e eles insistem, às vezes, de colocar valores abaixo do valor da taxa. É um procedimento complicado, às vezes. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Muita gente acaba ficando brava com a situação, mas que não é o papel. Vocês estão cumprindo o papel de vocês de manter a equalidade das situações. Né? Exatamente. Na verdade, quem definiu esse valor aí não é a Receita Federal, é o próprio o Congresso Nacional, quer dizer. Então eles definem e a gente cumpre. Entendeu? Porque precisa manter o mercado nacional saudável também, porque os empregos são gerados aqui. Sim. Esse imposto mantém a máquina aqui, né? Claro. A Receita hoje, ela fiscaliza praticamente tirando o que é imposto municipal e estadual, praticamente todo o restante da arrecadação brasileira passa por vocês. Mais de 95% da arrecadação federal brasileira é arrecadada pela Receita Federal. Maravilha. Ou seja, que sustenta todos os poderes, né? Sustenta o legislativo, o judiciário, o exército, toda a máquina do executivo. Então é um mundo, né? E eu achei interessante também o seu comentário de que o auto de infração ele está ligado diretamente à pessoa do auditor. Exatamente. Quem tem vamos dizer, a prerrogativa de elaborar um auto de infração é o auditor fiscal, não o órgão. Então, por exemplo, o órgão ele não pode fazer um auto de infração.
Quem faz é o auditor fiscal, tem que ser assinado por um auditor fiscal. Então, mesmo a notificação de lançamento eletrônica, quando sai de malha e tal, está assinado pelo delegado-chefe, que é um auditor fiscal. Perfeito. Entendeu? Então, quando você recebe uma cartinha lá da Receita Federal, está assinado lá. Auditor fiscal da Receita Federal. Entendeu? Então, o auditor fiscal ele tem o poder do lançamento, de fazer o auto de infração, notificação de lançamento. E fica uma coisa mais palpável. Diferente, por exemplo, de uma multa de trânsito que pode ser feita por um sistema. Sim, sim. Que você não sabe quem foi que fez, como foi. No caso da multa da Receita Federal, do auto de infração da Receita Federal, precisa necessariamente de que um auditor tenha visto tal situação e coloque Exatamente. o código dele, o nome dele naquele auto de infração. Sim, ele assina e tem a matrícula dele. E se ele errar em alguma coisa, ele responde por isso também. Entendeu? Na verdade, a responsabilidade é grande. Eu imagino. Não é? A responsabilidade é muito grande. E hoje, o assunto em voga na questão, você acaba mexendo com tributos. Claro. O assunto em voga hoje da parte que atua nessa parte de questão tributária é a reforma tributária, né? Exatamente. Vocês estão contribuindo com isso também? Estamos sim, com certeza. Estamos participando junto com o pessoal do Congresso Nacional. Eles nos consultam diuturnamente, quer dizer, sempre eles estão perguntando para a gente o que a gente acha, o que é melhor, o que é mais fácil, o que é viável, o que é inviável, entendeu? Porque não adianta fazer uma reforma tributária inviável. Então, a Receita Federal está... Na verdade, até nessa parte aí, quem está colaborando mais é o próprio sindicato, entendeu? É o próprio sindicato, o Sindifisco Nacional, que está colaborando com o Poder Legislativo para fazer a reforma tributária. Porque a elaboração da lei que vai gerar os parâmetros para a adaptação do sistema afeta diretamente na vida laboral do auditor. Sim. Se cria uma regra, o sistema ele praticamente que aceita tudo. Claro. O sistema ou o papel. Mas se cria uma regra que foge da realidade palpável, real, vamos dizer, apesar da dualidade, a realidade real do auditor, claro, você pode ter uma ideia muito boa, mas impraticável. Claro. E que às vezes com uma pequena correção ou alguma mudança no texto, você consegue atingir o mesmo objetivo. Exatamente. Por um outro caminho. Esse é o papel que vocês acabam fazendo. Porque o parlamentar ele não tem conhecimento da máquina tributária. Então ele precisa da ajuda do auditor para entender e ver o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Entendeu? Porque muitas vezes o parlamentar quer fazer de uma maneira que não é viável. Entendeu? Eu falo que hoje em dia nós temos uma troca de poderes a cada 4 anos. Sim. E o senhor, como diretor, está em qual diretoria mesmo? De Assuntos Parlamentares e Relações Intersindicais. Perfeito. Eu acredito que a própria troca dos executivos acabam afetando também, porque chega até se adequar, se adaptar a como a máquina funciona. O papel de vocês, principalmente do senhor, nesse interrelacionamento com os políticos que estão entrando, que estão saindo, eu acho que é um papel crucial, né? Não, sem dúvida. A gente mantém contato sempre com políticos de todas as esferas, federal, estadual, municipal também, porque eu acho que é importante a gente ter esse contato e manter um relacionamento de alto nível com todas as esferas, tanto do legislativo como do executivo, como do judiciário. Eu acho que é importante para o sindicato manter uma interlocução com todos os entes. Porque, por exemplo, eu sou da cidade de Paulínia. Certo. Nós temos ali a refinaria, a Replan. Conheço. Grande parte do nosso pessoal que nos assiste são de lá. Grande parte 90% da arrecadação da cidade, apesar de ser ICMS, que é estadual, mas boa parte também passa por repasses de impostos que são fiscalizados pela Receita Federal. Sim, tem PIS, COFINS, o próprio imposto de renda, entendeu? A Petrobras, ela lucra um volume absurdo do imposto de renda. Então, quer dizer, o lucro dela é enorme e acaba recolhendo um valor enorme de imposto de renda. E acaba deixando também, você vê, a gente, às vezes como cidadão, a gente não consegue entender
como o trabalho da Receita Federal afeta e impacta diretamente a vida do cidadão na sua própria cidade, na saúde, na educação, na mobilidade urbana, né? Exatamente. E além disso, existe a presença fiscal. A presença fiscal é muito importante. O que é a presença fiscal? A população vê que a Receita Federal está agindo, entendeu? Então isso é muito importante, porque a presença fiscal é você fazer uma operação, por exemplo, em alguns centros comerciais, e lá, por exemplo, a semana passada teve uma apreensão de vapes, aqueles cigarros eletrônicos, cuja importação é proibida, porque inclusive foi proibida pela Anvisa, né? Que é o nosso órgão de controle de saúde. Vigilância sanitária. A vigilância sanitária. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí a Receita Federal apreendeu um monte de aparelhos, porque como esse aparelho é proibido, mesmo que nenhum tem nota fiscal, e todos são importados. Além disso, a Receita Federal também, a presença fiscal, é apreender mercadorias contrafeitas. O que é mercadoria contrafeita? Tênis, boné, camiseta, não sei o que, falsificados. Uhum. Entendeu? Então isso, a Receita vira e mexe, ela vai lá na 25 de março, aprende um monte de coisa. Cigarros, não eletrônicos, cigarros normais mesmo, que vem do Paraguai. Cigarro do Paraguai. Cigarro do Paraguai, também aprende. E isso aprende muito na fronteira também, aprende volumes assim, caminhões de cigarro, um volume absurdo. E o impacto disso na saúde das pessoas, porque a gente não sabe, fogem dos padrões de qualidade do que a nossa agência de vigilância pede. Então a gente acaba não sabendo o que realmente a pessoa está adquirindo. Exatamente. Eu lembro muito da época dos brinquedos. Sim, exatamente. Brinquedos com tinta de chumbo, brinquedos com peças que fogem do tamanho que a BNT não, que o Inmetro acaba colocando como do tamanho saudável para que a criança não engasgue. E eu lembro do meu sobrinho uma vez com um pedaço de brinquedo enfiado dentro do nariz. Nossa. E quem faz essas fiscalizações também é a Receita Federal. Exatamente, porque se não tiver o selo do Inmetro é apreendido. Esses brinquedos todos vêm da China. Aliás, tudo vem da China, né? O que não vem da China hoje? Tudo, praticamente tudo. Então, todas, por exemplo, um boné, uma camiseta de marca, bolsa, Louis Vuitton falsificada. É um mundo de coisas que vem da China e que são falsificadas. Então, a Receita vai lá e aprende tudo. Então, nossos depósitos são abarrotados de coisas e a gente não pode nem leiloar isso. Porque, como elas são falsificadas, a gente tem que destruir. Meu Deus. Como os cigarros também, a gente destrói um monte de coisa, né? Certo. Carlos, quantos anos já como auditor? Tenho 27 anos de Receita Federal e mais 2 de Tribunal de Contas da União. Perfeito. O senhor é de que cidade aqui? São Paulo? Na verdade, eu sou de Campinas, mas moro já há muitos anos em São Paulo. Perfeito. Entendeu? Carlos, nós do programa Cidade em Debate, pessoal da nossa audiência, queremos agradecer por esse tempo, ter aberto mão um pouco da participação aqui no Fórum Paulista de Desenvolvimento e de poder conversar de uma forma mais fluida, de uma forma que nós, da população, consigamos entender o papel excelente e crucial que a Receita Federal e os auditores da Receita Federal exercem para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Levem a nossa gratidão aos auditores fiscais. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando um pouco do que a gente faz, porque muitas vezes a Receita Federal é um pouco demonizada, né? A pessoa parece que tem medo. Você fala, eu sou da Receita Federal, a pessoa fala, não precisa ter medo da Receita Federal. A Receita Federal, ela está para ajudar, para orientar, para colaborar, entendeu? Ela não está para amedrontar ninguém. Fazendo a coisa certa. Exatamente. Fazendo os trâmites corretos.
Exatamente, exatamente. Quer dizer, é para todo mundo fazer tudo bonitinho, certinho e não ter problema. Perfeito. Fazendo tudo bonitinho, nunca vai ter problema com a Receita Federal. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina que é isso. Bom evento, bom final de evento agora. Obrigado.